Quero desejar boa noite a todos vocês, nossa live tradicional de toda quinta-feira. Então, nesse mês de Setembro Amarelo, o projeto Amo Alguém com Depressão não ia ficar de fora. Só que a nossa proposta aqui é falar de uma forma um pouco diferente. Uma forma simples, uma forma prática, para que a gente possa realmente ter ações práticas no nosso dia a dia, porque isso não é fácil. Então, hoje eu quero falar aqui sobre 7 ações práticas que eu coloquei aqui que eu acho que podem fazer a gente refletir e já até colocar em prática algumas dessas ações. São ações que muitas vezes não tem a ver com nada material, mas muitas vezes tem a ver com a nossa própria predisposição para fazer alguma coisa. Então aqui eu vou falar muito para você que é profissional, psicólogo principalmente, e para você que é um familiar de alguém também com depressão ou que vivencia essa problemática do suicídio. Mas iniciando aqui, nosso primeiro item para a gente refletir, eu vou falar aqui algumas ações diretamente pro familiar e outras diretamente pro profissional psicólogo. Essa ação aqui especificamente vai para os dois. Primeira ação aqui, oferecer possibilidades para essa pessoa. Amplie o leque de possibilidades para uma pessoa que tem depressão e que está com ideação suicida. Por que eu falo tanto de depressão? Porque o suicídio, ele é um fenômeno que ele pode ser causado por a pessoa que não tem depressão, sim, mas o principal fator de risco que tem são os transtornos mentais de forma geral. E 90% dos casos a pessoa estava com depressão ou teve crises depressivas. Então, o Amo Alguém com Depressão vai continuar falando com o público depressão, porque é o maior fator de risco para o suicídio. Então, a gente já supõe que essa pessoa está com uma depressão crônica grave. Então, ela já está com ideação suicida porque as dores são muito graves, as dificuldades sociais, familiares, psicológicas são grandes, muita culpa e muita dificuldade mesmo de ver possibilidade. Então, abra o leque de possibilidades. Exemplos de questões de emprego, de estudo, questões de moradia, ou seja, deixa que essa pessoa veja que tem outras escolhas, mesmo que essa escolha familiar, principalmente, não seja adequada para você, não seja a que você acha mais bonita ou mais correta. Deixa essa pessoa escolher outras coisas, outras possibilidades. E aí você que tá me ouvindo, eu imagino que nem para todo mundo vai essa possibilidade aí, esse item, mas para você, que sabe o que eu tô falando, precisa abrir sim o leque de oportunidades para essa pessoa que você convive. A Alessandra colocou aqui também: vejo na área agente da segurança, pai e mãe de família dando tiro na própria cabeça. Ele passa por psicotécnico e depois tenta o suicídio. Os profissionais não percebem o estresse do trabalho. É mesmo, Alessandra, o trabalho é um dos maiores. Aí por isso que essa primeira ação que eu coloquei ali vai muito de encontro com isso que você falou aí. Muitas vezes são as mudanças na vida dessa pessoa que vai fazer com que ela desista de se suicidar, vai fazer com que ela veja esperança na vida dela. Ela não precisa ficar apenas naquele mundo fechado. Então, ampliar esse universo é muito importante. E o trabalho é um dos lugares que mais causam estresse. E a gente sabe que estresse é um grande agravante para a depressão e, consequentemente, para as ideações suicidas. O segundo ponto que é importante para uma pessoa que está pensando em suicídio, como é que a gente sabe disso que uma pessoa está pensando em suicídio, né? Ela mostra sinais, gente. Mostra sinais, se a gente for parar para perceber, são bem claros. A pessoa muitas vezes ela diz que quer morrer, muitas vezes ela diz que não aguenta mais, que não serve pra nada, que a vida dela não tem sentido. Ou seja, esse tipo de linguagem é muito usado por pessoas que estão pensando em suicídio. Porém, as pessoas sempre acham que não, isso aí é besteira, tá de vitimismo. Então, pra essa pessoa que está com ideação suicida, segundo item aqui que eu coloquei pra gente fazer na prática. Muitas vezes a gente ouve instruções técnicas pra gente vigiar essa pessoa. Mas aí eu vou trocar essa palavra vigiar por fazer companhia a essa pessoa. Vigiar não é a principal ação que a gente precisa ter. A gente precisa colocar de uma forma mais humana. Aquela pessoa tá solitária, tá desesperançosa. Ela precisa de companhia. Essa companhia não é uma pessoa pra ficar ali de olho se ela vai pegar uma faca, se ela vai tomar um remédio, se ela vai fazer alguma coisa. É aquela pessoa que vai estar ali
para dar a mão para ela, para abraçar ela, para ouvir ela, para conversar com ela, para estar disposta a falar assim, não, eu quero estar aqui com você. E aí, muitas vezes, nós, profissionais de saúde, precisamos conversar com a família para que eles estejam por perto, porque a pessoa está desolada, está pensando em suicídio, então você, profissional, lembre-se de quando você for dar essa instrução para o familiar, não dê a instrução de vigiar aquela pessoa. Ela não precisa de um vigia, ela precisa de companhia, ela precisa de amigos, ela precisa de uma pessoa que a escute, que a compreenda. Então, gente, vamos para a terceira. Eu queria falar agora direto para o profissional de saúde, para o psicólogo principalmente. Sejam mais ativos. Vejo profissionais extremamente técnicos. Claro que a nossa técnica é importante, é a base do nosso trabalho, mas nós somos seres humanos e estamos lidando com seres humanos. A gente não está lidando com máquina. Essa pessoa está pensando em se suicidar, essa pessoa está relatando para você. O suicídio é algo grave e é algo sério. A pessoa está com urgência. Nesse momento, precisa sim chamar esse familiar. Um paciente nosso que está com pensamento suicida, nós precisamos entender primeiro que qualquer pessoa, que ele pode sim se suicidar. Então a gente não, nesse momento, muitas vezes, o processo terapêutico não anda, justamente porque essa pessoa está num alto grau de gravidade que precisa de ações rápidas e imediatas, para que depois, sim, ele amparado, com suporte, ele consiga, sim, entrar em contato com as suas questões, trabalhar seu desenvolvimento. Mas antes disso, não adianta você ficar tendo uma postura tão técnica com ele. Então vamos lá para a quarta questão. Aí eu vou falar aqui direto para os familiares. Muito importante, alguém na família seja o mediador dos conflitos da sua família. Eu sei que na sua família, provavelmente, a família de uma pessoa que tem depressão grave, que está atingindo todo mundo em casa, tem conflitos, tem brigas, tem pessoas aí com uma comunicação extremamente cheia de ruídos, mas eu sei também que muitas dessas famílias têm aquela pessoa que não está de acordo com essa confusão, com essa briga, mas essa pessoa está sentada ali, chateada com aquilo, mas não toma uma ação. O seu familiar que está com depressão foi diagnosticado, ele pode estar no meio de uma guerra familiar aí dentro e não vai simplesmente ficar com raiva e magoada com uma outra pessoa. Essa pessoa pode se suicidar. Então, tenha ação de mediar esse conflito, tenha ação de se colocar na frente. Vamos aqui pro quinto passo. Aí essa vai pro psicólogo. Psicólogos, muito importante fazer um diagnóstico correto. Diagnóstico correto da depressão, principalmente, sabendo que a depressão é o fator de mais risco para um suicídio. A Organização Mundial da Saúde já avisou que uma das maiores dificuldades dos profissionais de saúde, de modo geral, isso no mundo, em diagnosticar a depressão é justamente a complexidade da doença, as comorbidades, ou seja, vários outros transtornos que podem estar ali junto com a depressão, então confunde o nosso olhar. Então elas têm características diferentes e o profissional de saúde precisa saber. Então por isso que é importante, mesmo que um diagnóstico chegue pra gente já fechado, é importante que a gente tenha um olhar para fazer o nosso diagnóstico, senão o nosso processo terapêutico sai errado também. Já falando aqui para vocês, eu tenho uma aula, o 6º item. Aí esse vai para a família. Saia da zona de conforto. Muitas vezes o familiar, ele quer uma solução. Ele está preocupado com a ideação suicida, com tentativas de suicídio dessa pessoa, mas ele simplesmente julga aquela pessoa, como se aquela pessoa fosse uma pessoa ingrata, que ela estivesse fazendo alguma coisa de errado e ela precisa parar porque ela está atormentando toda a família. Gente, acorda. Essa pessoa está em sofrimento profundo. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa primeiramente parar de criticar, parar de julgar, abrir as opções dessa pessoa, ajudar, procure ajuda para ela, procure ajuda profissional, pague ajuda profissional, que muitas dessas pessoas já são adultas, e muitas vezes elas não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo, e a família tem diversas ações práticas, inclusive financeira, para ajudar. Paga o tratamento, paga a medicação, essa pessoa precisa de ajuda muitas vezes. E é o familiar que vai precisar sair dessa zona do conforto. Muitas vezes é você também que tem que se trabalhar. As suas exigências, os seus padrões, de repente, estão muito fechados e muito altos.
você realmente quer ajudar, então é você que tem que sair da zona de conforto agora. Não é essa pessoa tá precisando de ajuda, ela tá numa zona totalmente desconfortável. Então saia da sua zona de conforto familiar. Enxergue essa pessoa, escute a necessidade dela. Agora, a 7ª e última, principalmente para pessoas que já tentaram suicídios, que estão falando em tentar suicídio. Isso, gente, parece que é uma coisa positiva ao falar, mas pode se transformar numa verdadeira enxurrada de culpa para essa pessoa. Pare de falar que ela não tem fé. Essa pessoa, o que ela está vivenciando não tem nada a ver com falta de fé. Entenda uma coisa, para vocês que são religiosos, aí eu me coloco, eu sou religiosa também, eu também tenho minha religiosidade, minha espiritualidade, a ciência, a psicologia acredita que é uma coisa importante para o ser humano, porém, cada pessoa desenvolve a sua espiritualidade de forma única. Cada um tá num grau de desenvolvimento, tá numa perspectiva, e colocar esse peso em cima dela, de que a vontade dela de se suicidar é falta de fé, é uma coisa muito prejudicial, gente. Pare de achar isso, pare de falar isso pra ela. Não tem a ver com a espiritualidade dela não vai minguar por conta dessa vontade. Ela precisa de ajuda prática. E aí sim, na hora que ela achar que deve, na hora que ela precisar, ela vai exercer a sua espiritualidade.